Cerrado é extremamente ácida, porque toda a pujança brasileira de agricultura e de pecuária é porque nós vencemos o Cerrado, nós dominamos o Cerrado, nós conhecemos o Cerrado. E grande orgulho para todos os brasileiros. Dominamos isso com uma ciência brasileira, um pesquisador brasileiro, como uma Universidade de Piracicaba, Exalc, como Lavras, como Viçosa, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e por aí adiante. Portanto, o agro brasileiro ele tem tanta estrutura, tanta firmeza para enfrentar essas dificuldades que nós temos, porque ele é estruturado na mente, na alma do produtor rural, que tem uma paixão por isso. Lembrar que quem venceu o Cerrado, o Cine Lima fundou a Embrapa, em cima dos ensinamentos e experiência de um programa implantado pelo secretário da Agricultura de Minas Gerais, do governo, se não me engano, o governo Rondon Pacheco, militar ainda, o Alisson Paulinelli, professor da Universidade de Lavras. O Paulinelli venceu o Cerrado brasileiro. O ministério ficou muito vazio e quando o presidente Geisel assumiu, o Paulinelli foi chamado para reativar a Embrapa e fez um baita programa. Lançou um programa de recrutamento de PhD, de doutor, nas mais variadas questões agrárias, né? Terras que antigamente não tinham valor nenhum, com a criação da Embrapa e com o desenvolvimento pela Embrapa das braquiárias, elas fizeram com que essas terras que a gente não podia fazer nada com elas, são as terras de cerrado, terras fracas, se transformassem em terras onde a gente pudesse fazer pecuária de alta produtividade. Isso começou então na década de 70, essa expansão toda possibilitou que a pecuária, né, fosse subindo. Eu falo assim, o boi, ele é um desbravador, né? O boi, na verdade, é uma coisa natural. As terras vão ficando mais caras, vão sendo utilizadas para a agricultura e o boi vai na frente, o boi vai abrindo. Eu me lembro, casualmente, nessa década de 70, eu morei em Presidente Prudente uns 2 anos, e numa feira agropecuária conhecido, e que foi mostrar a braquiária que ele estava fazendo um canteiro de experiência. Isso em 70, em Presidente Prudente, uma região rica, desenvolvida, né? A braquiária é a maior praga do país, né? É a praga bem-vinda, é uma praga de Deus. E a braquiária, ela fez manter o pecuarista. Então nós tínhamos 10 pecuaristas, que eram donos de grandes fazendas, de terras excelentes. Nós passamos a ter milhões de pecuaristas que tinham terras pobres, porém com bom clima, com boa topografia e no centro do país, no centro-oeste brasileiro. Eu acho que dos anos 90 para cá, eu acho que nós estamos mudando, né? O gestor disso, né? Eu acho que tem uma geração nova. Para você ter uma ideia, o AgriShow. O AgriShow, nós estamos no 17º ano, se não me engano. A questão de 10 anos atrás, nós, que a Sociedade Rural Brasileira é sócia fundadora do AgriShow, como é sócia fundadora da Federação das Associações Rurais do Mercosul, que tem bons trabalhos na questão de sanidade, integração da sanidade, aonde nós temos o maior rebanho do mundo, mais de 300 milhões de animais. Isso aí tudo proporciona a gente uma visão geral das coisas e aonde nós vamos chegar, o que nós precisamos. Por exemplo, o avanço da pecuária no Tocantins, com certeza é verdade, existe. O avanço da pecuária na Rondônia, com certeza é verdade e existe. O avanço da pecuária no Acre, que eu tenho conhecimento, tenho bons amigos no Acre, estão desenvolvendo uma pecuária do mais alto nível. Precisa você integrar essas pecuárias no Brasil como um todo. Mas eu acho que a pecuária brasileira moderna, essa pecuária que se tornou a maior exportadora de carne do mundo, os americanos são maiores produtores que os brasileiros e vai aí um grande desafio para os meus companheiros pecuaristas, que os americanos têm 50% do rebanho brasileiro e produzem 20% mais de carne. A grosso modo, nós temos 9 milhões de toneladas por ano, os americanos têm 12 milhões de toneladas, não importa como, evidentemente são sistemas diferentes, com certeza absoluta. Acho que o Rio Grande do Sul tem, então, uma missão, e dentro do Rio Grande do Sul a fronteira oeste, né? Que é onde
Nós temos aqui no que se chama Pampa, que é praticamente a metade do Rio Grande do Sul, e dentro desse Pampa, uma micro-região de savana estépica, que ocupa cerca de 24,7% de toda a área do Rio Grande do Sul, onde está praticamente 80% do gado de corte que temos no Rio Grande do Sul. Então, a fronteira oeste, nessa região onde nós estamos hoje, tem uma capacidade e uma possibilidade de trabalhar dentro da nossa vocação para uma melhoria dos gados do Brasil todo. Eu acho que o desafio do pecuarista hoje é crescer com sustentabilidade, respeitar o meio ambiente, que aliás é o que ele sempre fez. O produtor rural é o maior respeitador do meio ambiente brasileiro. Mas aquele camarada que tem a história de pecuária, porque quase todo pecuarista ele tem uma história para trás. Esse cara ele é protetor do meio ambiente. Eu acho que nós temos que dar à pecuária brasileira, porque espaço nós temos, mercado nós temos. Como na década de 70, a Sociedade Rural Brasileira enxergou que nós íamos crescer e criou um programa de aftosa para o estado de São Paulo naquele momento, que irradiou todo o Brasil hoje. O modelo nasceu lá, depois a gente se adaptou, melhorou, apareceram cabeças interessantes, importantes, que assimilaram isso e evoluíram nos programas, né? Mas nós temos que produzir mais com menos. Nós temos que ter menos boi e mais carne. Nós não podemos ter o rebanho que nós temos produzindo esse número de carne, de quilos de carne. Nós temos que aumentar a produtividade. E o que é o casamento bem feito? Como você casou a pecuária, o zebu, o beraba, você casou ele com a braquiária e a braquiária fez, de repente, o meu companheiro pecuarista acordar mais cedo e pesquisar para fazer um animal melhor que se adaptasse àquelas novas qualidades de pastagem. Então, acho que hoje a demanda está fazendo isso e nós não temos mais tempo. Nós temos que acelerar a produtividade. Nós temos que ganhar mais. Repetindo, nós temos que produzir mais com menos. Eu acho que nós caminhamos, não só na pecuária, como também na agricultura, para um modelo, vamos dizer assim, que leve em conta as peculiaridades ambientais de uma maneira mais refinada. A agricultura, no Pará, onde eu vi o chamado SAF, Sistema Agroflorestal Integrado, eu acho que a pecuária e as outras atividades no agro brasileiro têm que ficar sintonizadas com a natureza, cada vez maior, entre nós, humanos, entre nós, a nível mais global, e entre nós e a natureza. Nós temos que acertar nosso passo com a natureza. Então, esses modelos que levam em conta uma sustentabilidade maior, eu acho que são modelos muito importantes. Então, eu acredito numa pecuária mais sustentável, numa agricultura mais sustentável, numa integração maior entre culturas, evitar-se um pouco dessa monocultura. Eu acho que pouco a pouco vai caminhar nessa direção.